Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana, de Língua Portuguesa. O conteúdo na nossa aula hoje será compreensão e interpretação de texto. Interessante, não é mesmo? Vocês vão perceber a diferença entre esses dois termos. Então vamos lá, compreensão e interpretação. Qual a diferença entre compreensão e interpretação? Primeiro, nós precisamos entender que as duas ações estão relacionadas. Uma vez que, quando se compreende corretamente um texto, o propósito comunicativo, nós chegamos a determinadas conclusões, que são chamadas de interpretação. Isso. Vamos observar os dois termos de maneira separada. Então, compreensão de um texto é análise e decodificação do que está realmente escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Então, aqui eu consigo entender que a compreensão é o que está escrito. Olha, muito bem. Pegamos uma palavra-chave. Agora, já a interpretação de texto está ligada com as conclusões que podemos chegar. Isso. Então, conclusões será a nossa palavra-chave. Bem, é algo que é o seu entendimento. Observem, o seu entendimento. Eu falo de entendimento subjetivo. É seu. É o que você entendeu. Percebeu? Pois é. Então, para essas duas palavras, nós estabelecemos aqui, então, uma pequena diferença entre os termos. Ó, que a compreensão está no texto. Perceberam? Compreensão, escrito, está no texto. Já a interpretação é além. Isso, é o que você entendeu. É algo que você não encontra no texto, mas que leva para essa linha. Atenção para a palavra decodificar, que significa leitura, reconhecer o som das letras. Compreender está dentro do texto, utilizando a capacidade de compreensão, de entendimento, de perceber, de enxergar que a informação está no texto. Agora, já interpretar é um processo de adivinhar o significado. É por dedução, está além do texto. E temos também aquela palavra subjetivo que foi utilizada, que é característico de algo individual, pessoal, né? É o seu pensamento. Então vamos lá, seguindo com o nosso material teórico, nós temos que é possível compreender um texto sem interpretá-lo. Porém, não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Vamos perceber através desse quadro. Compreensão do texto. Então, a compreensão do texto está escrito. Novamente, temos aquela palavra, ó, está escrito. É a compreensão. Já a interpretação, concluir. Temos novamente a palavra concluir. Então, na compreensão, eu encontro a informação dentro do texto. Está no texto. A interpretação, além. E aí, sobre informação, ó. Foi tudo isso que eu disse, ó. Informação está no texto. Está fora. Além. Mas não se esqueça. Tem uma conexão. É coerente. Está relacionado? Está ligado. E uma análise. Como que a gente trabalha, então, essa questão? É objetivo. Tem a objetividade. Com as frases, com as palavras que estão escritas no texto. Ó, novamente, escritas no texto. Já na interpretação, é o trabalho com a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto.
Bem, então, o que é a compreensão do texto? Vamos juntar e tentar, então, resumir o que nós vimos anteriormente. A compreensão do texto significa decodificá-lo para entender o que foi dito. É uma análise objetiva, assimilação, não é mesmo? E aí nós temos algumas expressões que vão marcar isso, que vão facilitar, que a gente vai relacionar com a compreensão. São elas, então, segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa, o autor sugere. Percebam, todas essas expressões são informações que nos levam a procurar dentro do texto. Está escrito no texto. Agora, a interpretação, diferente, tem uma diferença. Podemos concluir, então, que a interpretação, ela estabelece, ela tem uma relação com o que está escrito e com a realidade. Ó, está escrito, mas vai além, traz para a realidade. São conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Aí ocorre, então, de que modo? Subjetivo. Está relacionado com a dedução do leitor, com o que você entendeu. Bem, é interessante agora chamarmos a atenção sobre uma palavra que vai aparecer aqui, ó. Hermenêutica. Existe uma ciência que estuda a teoria da interpretação e é chamada assim, hermenêutica. O que significa? É a filosofia que explora essa interpretação de textos, tá? E aí, fala sobre o exercício, porque é um exercício, né, de tradução. A interpretação da mensagem é assim, não é mesmo? Então, ocorre que você faz aquela leitura e, posteriormente, você tem uma conclusão com base nos seus conhecimentos. E aí, para saber se você, né, deve interpretar ou deve compreender, é interessante ficar atento com o enunciado. Atento ao que se pede. Né? Se numa questão, num exercício que você for realizar, tiver a palavra, né, no sentido de recorrer à interpretação ou à conclusão, você vai entender por aquelas marcas. Lembra das marcas? Segundo o autor, de acordo com o texto. Agora, se já vem a palavra conclui-se, aí já leva mais para o campo da interpretação mesmo. Então, na interpretação do texto, quais são as expressões, então, que eu posso analisar e perceber? Quais são elas? Olha só. Diante do que foi exposto, podemos concluir. Olha a palavrinha concluir novamente. Perceberam que ela é marca de interpretação? Infere-se do texto, então você colocou uma ideia, né? Você deduziu aquela ideia. O texto nos permite, olha aí, deduzir também apareceu novamente. Conclui-se do texto, o texto possibilita o entendimento que é seu. Perceberam? Como que é interessante a gente fazer a relação dessas marcas de tempo com o enunciado, justamente para saber como você vai aplicar, se é uma questão de compreensão ou se é uma questão de interpretação. Então, vamos observar uma expressão que vai esclarecer melhor os conceitos interpretar e compreender. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem, interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. Bem, a cabeça pensa,
a partir de onde os pés pisam. Vamos considerar, então, que a interpretação, ela considera o meio, como vive, o seu trabalho, com quem convive, suas experiências, seu conhecimento de mundo. Observem a imagem. Eu, como professora de língua portuguesa, trabalho diariamente com textos, com letras. Quando eu observo a imagem, eu vejo claramente, sim, vejo claramente as letras A, B e C. Olha o ponto de vista. Aqui, meu ponto de vista. Eu iniciei a partir daqui e considerei minhas vivências, minhas experiências, meu trabalho. Então, é um B. Agora, percebam, é um 13. Claramente, eu posso fazer essa relação com uma professora de matemática. O contrário, ela viria o quê? Os números primeiramente. 12, 13 e 14. Então, a análise seria a partir daqui, observando os números. Então, essa capacidade do leitor, ela envolve esses aspectos do conhecimento prévio. Isso, ela envolve o seu conhecimento, o que você realmente vivencia. E para compreender? Para compreender é essencial conhecer. Conhecer o quê? O lugar social de quem olha. Vale dizer, né, foi tudo que nós citamos, é como alguém vive, é com quem vive, é as experiências. Foram os exemplos citados. Uma professora de língua portuguesa e uma de matemática. É a visão, é o ponto de partida. Então, sendo assim, vai ficar evidente o quê? Que cada leitor é coautor, porque cada um lê e reler com os olhos que tem. Porque compreender e interpretar é a partir do mundo que habita. Então, cada um ler ou lerá e relerá conforme os seus olhos. É pessoal, é único, não é mesmo? Então, compreenderá, interpretará conforme for o chão que os seus pés pisam. É a capacidade do leitor. Esses aspectos eles estão envolvidos com um termo que eu citei, conhecimento prévio. O que seria esse conhecimento prévio? É a sua análise, é considerar suas experiências. Perceberam? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu observo a partir daquilo que eu considero e que eu vou trazer para a minha realidade. O conhecimento de mundo é a sua bagagem de leitura, de filmes assistidos, que contribuíram para o seu conhecimento, de livros que você leu. Isso mesmo, essa é a sua bagagem. Então, vamos entender também que conhecer as regras, sim, as regras da gramática, também ajudam no processo. Isso, você consegue entender a mensagem, o ato comunicativo, sabendo analisar as expressões, as orações completas, as frases que estão ali. Existem também algumas dicas que podem te ajudar à interpretação do texto. Sim, veja a seguir conceitos que podem favorecer a interpretação. Uma dica para vocês. Texto. Então, o que é o texto? O texto é formado por ideias, não é mesmo? Na quais o autor ele passa suas informações
organizadas e relacionadas com o contexto. Isso mesmo. Então, um texto, ele tem ali uma ideia principal, mas elas são relacionadas. E o intertexto? O intertexto, bem, tem uma frase que é muito famosa, que diz o seguinte: se cheguei mais longe foi porque me apoiei no ombro dos gigantes. Então, o intertexto é aquele texto que te dá uma base, que faz com que você faça o seu texto. Então, é uma pré-leitura anterior. Isso facilita também, não é mesmo? Então, esse intertexto são referências, né, de diálogo entre um texto e um outro. Ele permite o enriquecimento do texto final. Perceberam, então? Intertexto teve um apoio de um outro texto. E o contexto? Quando eu falo de contexto, o que eu posso entender? Que o texto, ele é formado por várias frases. Em cada uma dessas frases, há informações que se ligam. Isso. Essa ligação é importante porque é justamente essa ligação que está relacionada ao contexto. Aí, compreensão do texto. Então, vamos lá. Já estamos finalizando e vamos entender. Compreensão do texto. Há entre o autor e o leitor um tipo de comunicação. A comunicação que acontece quando um texto de uma pessoa, né, que é autora daquele texto, passa a mensagem que ela queria passar para uma outra pessoa, que é chamado de leitora, né? Pode ser entendida aí o quê? Uma compreensão. Eu transmiti a ideia, estabeleci a comunicação entre o autor e o leitor. E a interpretação, né, tem por objetivo identificar as ideias principais. Somente acontecerá se for o pré-requisito da compreensão. Isso mesmo. Após, então, essa relação de significados, tudo que está envolvido no texto, tudo que está escrito, a partir daí eu faço minha conclusão, não é mesmo? Eu vou além daquilo que foi colocado no texto, considerando o quê? O meu conhecimento de mundo. Então, é importante, né, deixar claro que na interpretação de texto, abre aí, então, uma abordagem, né? Convites são feitos para o leitor. Que convites são esses? O convite a identificar, isso mesmo. Você vai visualizar, ó, o leitor ele é convidado a reconhecer os elementos principais da argumentação do autor. Então, você tem esse convite, não é mesmo? É importante você estar atento e perceber o que vai ser citado ali, os assuntos, os fatos, as datas, todos os detalhes. Você é capaz de reconhecer. E também o convite de comparar isso, tem a maneira da relação, da semelhança entre as situações apresentadas no texto. E também de comentar, você é capaz, não é mesmo? O leitor, ele relaciona o conteúdo do autor com a sua realidade. Ele pode concordar ou não, né, da opinião que foi descrita ao longo daquele texto. Também pode resumir, né, que é concentrar aquela ideia principal, né? Você é capaz de apenas conseguir reunir o que realmente trouxe de principal a mensagem, né? Ou também de parafrasear, que é o leitor reescrevendo o texto com suas palavras, utilizando a ideia central do texto do autor original. E aí, considerando também, né, o conhecimento gramatical, semântico, a questão da pontuação, das figuras, né, de linguagem, essa capacidade toda de observar os detalhes, mas que facilitam na hora do raciocínio, na hora do entendimento da mensagem.
É importante e necessário dizer também, né, sobre a questão da tecnologia da comunicação, né? Todos têm uma opinião para mostrar, a interpretação, a compreensão, está sempre relacionado aí com tudo que diz, né, com o seu entendimento. Então hoje, assim, o leitor ele pode concordar com o texto apresentado, né, pelo ponto de vista, ou não, né, quando necessário. Nós sabemos que temos um universo de informação, né, e que a gente pode procurar, pode buscar sobre tudo que a gente quiser saber, não é mesmo? Pois é, ó, a nossa aula finaliza aqui, né? Falamos de dois termos extremamente importantes e eu espero ter conseguido esclarecer os dois aí. Interpretação e compreensão, totalmente diferentes, não é mesmo? A interpretação você faz além, é a sua conclusão. Já a compreensão, você vai encontrar a informação no texto. E agora é com vocês. Para acessar as nossas atividades na plataforma, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscrevam no nosso canal do YouTube SMED GV. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.